Olá a todos, sou o professor Anderson Fernando, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de inglês instrumental. Hoje nós vamos já para a terceira aula e nessa terceira aula nós vamos comentar sobre grupos nominais e afixos. Conteúdo programático da nossa aula hoje, referente a grupos nominais, nós vamos ter conhecimentos básicos, tipos de grupos nominal e as estruturas dos grupos nominais. Quanto aos afixos, também entender alguns conceitos básicos sobre afixos, ver prefixos e sufixos e alguns casos especiais de afixos. Os objetivos da nossa aula de hoje são os seguintes: conhecer expressões de caráter nominal e sua forma de tradução, analisar estruturas de grupos nominais e elementos que o formam, identificar expressões de caráter nominal, conhecer os afixos e as mudanças morfológicas e semânticas geradas por eles nas palavras, identificar novos sentidos nas palavras através do reconhecimento dos afixos. Bom, agora nós vamos dar início à nossa aula propriamente dita, começando a falar sobre grupos nominais. Primeiramente, o que são grupos nominais? São agrupamentos de palavras dentro de um termo da frase, certo? Ou dentro de uma oração. Esses grupos nominais eles são compostos por quê? Primeiramente, por um núcleo, e esse núcleo ele é acompanhado de modificadores. Qual é a primeira informação importante? O núcleo de um grupo nominal, ou dos grupos nominais, ele sempre será o quê? Sempre será um substantivo, ok? Então, não pode haver um grupo nominal cujo o núcleo seja um adjetivo, um verbo, tá certo? Um artigo. O núcleo de um grupo nominal sempre será quem? Um substantivo, ok? E quanto aos modificadores? Os modificadores eles determinam, modificam ou complementam o sentido do núcleo, que no caso é um substantivo. Então, que classes gramaticais podem ser identificadas como modificadores? São aquelas classes gramaticais que determinam, modificam ou complementam o sentido de um substantivo. Que classes gramaticais são essas? São os artigos, os advérbios e os adjetivos. Então, os modificadores de um grupo nominal podem ser quem? Artigos, adjetivos, advérbios e também quem? Também substantivos podem atuar como modificadores de outro substantivo, né? E só que quando um substantivo atua como modificador de outro substantivo num grupo nominal, ele exerce a função sintática de um adjetivo, tá certo? Em seguida, nós temos que, qual é a informação? Que o núcleo, ele carrega o quê? As marcas de flexão e gênero. O que isso quer dizer? Que é o núcleo que indica, primeiro, no caso da flexão, se aquele substantivo ele é singular ou plural, e de gênero, se o substantivo é masculino ou feminino. Em seguida, nós temos o quê? Que esse núcleo é sempre o último elemento a aparecer dentro de um grupo nominal. Então, essa informação para a gente é importantíssima. Depois de identificado o grupo nominal, a gente tem que identificar quem? O núcleo. Tá certo? Então, nós já sabemos que o quê? Que o núcleo ele vai ser sempre quem? Ele sempre será o último elemento desse grupo nominal. Tá certo? Se só existe um núcleo, todas as outras palavras do grupo nominal elas serão quem? Elas serão os modificadores. Nós temos aqui um pequeno fluxograma que nos mostra um pouco, antecipa uma estrutura de um grupo nominal, tá certo? Um grupo nominal ele pode ter, por exemplo, três palavras.
dois modificadores aqui no caso. E a terceira será quem? O núcleo. Nós vemos que o que? Esse grupo nominal fictício ele é formado por um modificador advérbio, um segundo modificador adjetivo e o núcleo, no caso, um substantivo. Nós trazemos aqui um exemplo para vocês, para que a gente possa discutir um pouco. Por exemplo, nós temos esses dois grupos nominais com as mesmas palavras. Nós temos car race e race car. Nós vemos que a ordem das palavras ela foi invertida nos dois exemplos. A primeira pergunta é: esses dois grupos nominais, eles têm o mesmo significado? Não, eles não têm o mesmo significado. Primeiramente, a gente vê aqui, ó, nesse caso, com a informação que nós demos ainda há pouco, que race é o núcleo desse grupo nominal e do segundo, o núcleo é car. Race significa o quê? Corrida. O modificador dele é um outro substantivo, substantivo car. Então, esse grupo nominal, esse primeiro grupo nominal significa corrida de carros. Já o segundo, nós vemos que o núcleo desse grupo nominal é o substantivo car, carro, que é modificado por outro substantivo, race, corrida, que nesse caso, esse grupo nominal significa carro de corrida. Tá certo? Em seguida nós temos que os grupos nominais eles podem ser divididos em grupos nominais simples e complexos. Os grupos nominais simples eles são formados por substantivos, adjetivos, advérbios e artigos que são dispostos em ordem linear, como os a seguir. Nós temos oral communication, excellent interpretations, effective writing, word recognition, vocabulary acquisition. Nós podemos ver que o que? Primeiramente, essas palavras aqui, communication, interpretation, writing, recognition e acquisition, são os núcleos desses grupos nominais. Os modificadores, nós temos oral, que é um adjetivo, excellent, outro adjetivo, effective, outro adjetivo, tá certo? Nós temos, e em seguida nós temos world e vocabulary, que são o quê? Dois substantivos que atuam como modificadores dos grupos nominais e que eles morfologicamente são substantivos, como dito, mas sintaticamente exercem a função de adjetivos. Tá? Em seguida, nós temos os grupos nominais complexos. Tá? Eles apresentam o quê? Eles são considerados complexos porque eles podem apresentar uma forma mais compacta, tá certo? Que é o caso genitivo, tá certo? Do apóstrofo mais o S, que indica posse. Ou então eles são formados por expressões entre hífens ou separados ou unidos por preposição, fugindo desse caso, né, da estrutura dos grupos nominais simples. Nós temos como exemplos aqui os seguintes grupos nominais. O primeiro, a 10-year-old student. Tá? Então, nós temos o que? Nós temos um substantivo que substantivo não. Um modificador que ele é ligado por hífens. No caso, a 10-year-old student. Tá certo? Já os grupos nominais seguintes, eles nos trazem o que? Eles nos trazem o caso genitivo, que indica posse. Então, Uncle's house, a casa do tio. John's apartment, é o apartamento de quem? Do John. Tá? Então, todos eles aqui, ó, nós temos quem? Nós temos o núcleo. Tá certo? Nós temos o núcleo. E esse núcleo,
ele tem os seus modificadores, tá? E por que que são complexos? No caso aqui, ó, desses dois, por trazerem quem? O caso genitivo, tá? Como eu já disse, o caso genitivo ele indica a posse. E o primeiro, porque o modificador ele traz uma expressão ligada por hífen. Os dois últimos exemplos nos trazem casos de modificadores ligados por uma conjunção. Nesse primeiro nós temos, ó, nesse caso aqui, o núcleo, boots, né? Que podem ser botas, sapatos, e os modificadores, leather and plastic. Então, são as botas de plástico e couro. Nesse caso, a conjunção and indica que o que? Nós estamos falando que os sapatos podem ser o que? Tanto de plástico quanto de couro. Mas na expressão seguinte, nós temos o que? Nós temos leather boots and plastic boots. Nesse caso, a conjunção and, ela separa o que? Ela separa dois grupos nominais distintos. Então, nós temos esse grupo nominal formado por plastic boots e esse segundo grupo nominal formado por leather boots, tá? Então, preste atenção. Nesse caso, and separa o que? Separa dois modificadores dentro de um grupo nominal. No segundo exemplo, a conjunção and separa o que? Separa dois grupos nominais distintos, que são as botas de couro e as botas de plástico. Ok? Outro ponto importante sobre os grupos nominais diz respeito a quem? Aos adjetivos, que eles podem ser de dois tipos, de fato e de opinião. Os adjetivos de fato, eles nos trazem informações reais sobre os substantivos e a gente não pode nem discordar e nem contestar as informações que esses adjetivos de fato nos trazem. Por exemplo, eles dizem respeito muitas vezes à cor, ao material que é feito, tá certo? Já os de opinião são aqueles que expressam um julgamento ou um ponto de vista pessoal em relação a alguma coisa ou alguém. Então é aquele tipo de adjetivo que diz se algo é bonito, feio, tá certo? E o ponto importante sobre esses dois adjetivos é que os adjetivos de opinião eles precedem os adjetivos de fato. Então, isso quer dizer o quê? Que na hora de escrever se você tem dois adjetivos, um de opinião e um de fato, tá certo? O adjetivo de opinião ele vai ser escrito antes do adjetivo de fato, tá certo? E se tiver só eles dois para você escrever, por último, será escrito quem? Será escrito o núcleo do grupo nominal, tá certo? Em seguida, nós temos um quadro que mostra como é que fica a distribuição quando se tem mais de um adjetivo de fato, tá certo? Aliado aos adjetivos de opinião. O quadro é o seguinte: nós temos, primeiramente, o primeiro tipo de adjetivo que é colocado, que aparece no grupo nominal, é um adjetivo de opinião. Em seguida, nós temos uma série de adjetivos de fato que seguem essa ordem aqui que eu vou falar para vocês, é o que eu vou mostrar. Depois do adjetivo de opinião, vai aparecer quem? Um adjetivo de fato sobre o tamanho, depois a idade, a forma, a cor, a origem, o material ou o tipo. E por último, o substantivo que vem a ser o núcleo do grupo nominal. Então nós temos exemplos aqui, ó, de adjetivos de opinião. Nós temos beautiful, wonderful, temos nice e good. Tá certo? Então nós podemos ter, ó, a beautiful big oval blue handmade rug, tá certo? A wonderful old American monument, ou então a good big oval Brazilian wooden table, tá certo? Vale lembrar o que esses últimos aqui, ó, esse penúltimo adjetivo de fato aqui, ó,
que é o referente ao tipo de material que é feito, o que está se descrevendo, ele é o mais próximo da realidade que caracteriza o núcleo do substantivo, tá certo? Quanto mais próximo ao núcleo do substantivo, não. Quanto mais próximo ao núcleo do grupo nominal, que é um substantivo, tá certo? Mais fiel a esse núcleo é o adjetivo de fato, certo? Em seguida, nós temos uma série de pontos que nós temos que levar em conta na hora de analisar o grupo nominal, tá certo? O primeiro é o seguinte: quando um substantivo ele estiver também atuando como um modificador do núcleo de um grupo nominal, tá certo? E se esse substantivo modificador ele estiver associado a um numeral, ele deve ser ligado por hífen, como segue nos exemplos aqui, ó. A 10-page book ou a 20 students class. Então, ó, nós temos esse substantivo aqui que está ligado a esse numeral 10, que é 10, certo? Então, o que nós temos aqui? A 10-page book. Esse substantivo, ele é um modificador, ele significa página, e esse termo foi colocado aqui para dizer o quê? Que esse livro tem quantas páginas? 10. Então, nesse caso, esse substantivo ele deve ser ligado por hífen a esse numeral. A mesma coisa acontece aqui nesse outro grupo nominal. Nós temos aqui, ó, tá certo? Ó. Nós temos o núcleo, class, aqui. Aí nós temos esse substantivo, que ele é um modificador do núcleo class, que ele aparece ligado por hífen ao numeral 20, ok? Indica o quê? Que a sala de aula, que é uma sala de aula de quantos estudantes? De 20 estudantes, tá? Esse é o primeiro aspecto que a gente deve levar em conta também. O outro, se dois adjetivos com o mesmo significado são usados, o mais curto deles, frequentemente, vem primeiro. Então, ó, nós temos o que aqui, ó? A soft, comfortable mattress. Então, ó, soft e comfortable tem o mesmo significado. Então, soft, como é menor, ele aparece o que? Primeiro do que o comfortable. Em seguida, nós temos o seguinte, ainda nos referindo a substantivos que atuam como modificadores de outro substantivo. Nesse caso, eles assumem a função de que, ó, como eu já disse anteriormente, eles assumem a função de adjetivo, tá certo? Então, se nós temos grupos nominais com dois substantivos, é importante dizer que o substantivo que atua como modificador, ou seja, que dá qualidade ao outro substantivo, que é o núcleo do nosso grupo nominal, ele permanece o quê? No singular. Enquanto o núcleo, né, que é o substantivo modificado, ele aparece no plural. Como a gente disse antes, o núcleo, ele que carrega o quê? A flexão de gênero e de número, tá certo? Então, nós temos os exemplos aqui, ó. Os exemplos. A stone table, ou seja, uma mesa de pedra. Em seguida nós temos o quê? Stone tables, mesas de pedra. Word recognition, reconhecimento de palavra. E nós temos o que aqui? World recognitions, reconhecimentos de palavra, tá? E vocabulary acquisition e vocabulary acquisitions, tá certo? Então, o substantivo que atua como modificador, ele permanece o quê? Ele permanece no singular, enquanto o núcleo, tá certo? Enquanto o núcleo, ele recebe a flexão do plural. Em seguida, nós temos o ponto que fala sobre adjetivos de uma mesma categoria, certo? Se nós temos um adjetivo, se nós temos um grupo nominal
que ele tem dois adjetivos da mesma categoria, por exemplo, cor, eles são separados simplesmente pela conjunção and, tá certo? Que significa e. Então, nós temos aqui a frase: a modern red and blue house. Então, nós temos todos esse grupo nominal aqui, tá certo? Mas os que são do mesmo tipo são apenas o que? Red e blue, que são do tipo de cor, porque eles indicam cor. Então, como eu tenho apenas dois do mesmo tipo, eles são separados por quem? Eles são separados por essa conjunção aqui, ó, and, tá bom? Agora, o caso seguinte é quando existem mais de dois adjetivos de uma mesma categoria. No primeiro caso, a gente viu que nós fazemos o quê? Nós separamos com and. Nesse caso aqui, quando nós temos adjetivo, mais de dois adjetivos do mesmo tipo, os dois primeiros são separados por vírgula, tá certo? Como foi feito aqui. E entre o segundo e terceiro, pela conjunção and, tá certo? Ok? No caso aqui, ó, é o mesmo caso do exemplo anterior. Eles são do tipo cor, tá bom? Em seguida, nós temos os grupos nominais que são estruturados a partir dessa forma. São formados por um adjetivo, são formados por um advérbio, um adjetivo e um substantivo. Nesse caso, a gente tem que observar a hierarquia estrutural para fazer a tradução do grupo nominal, tá certo? Mas a gente também tem que levar em conta a hierarquia semântica, ou seja, vamos lembrar lá do que a gente acabou de falar sobre os adjetivos de fato e de direito. Às vezes a gente tem que alterar a ordem das palavras na hora de traduzir para o significado ficar correto. O primeiro caso que a gente tem aqui, ó, é a frase: Carpal tunnel syndrome is a nerve disorder in the hand that causes pain, numbness and tingling. Tá, ó. Então a gente pode ver aqui, ó, que o primeiro grupo nominal, ó, tá colocado aqui, certo? Nós temos aqui o núcleo desse primeiro grupo nominal, syndrome, que ele é um substantivo, tunnel, que ele é um substantivo que tem a função de adjetivo, e carpal, que é um adjetivo, certo? Ó. E o segundo é nerve disorder. A gente tem aqui disorder, que é o núcleo desse grupo nominal, tá bom? E ele é modificado por um outro substantivo que tem o que? A função de adjetivo. Ó, a gente pode ver que os elementos do grupo nominal foram numerados, tá certo? Ó. 1, 2 e 3. E no momento de traduzir, vamos ver como é que fica. Ó. A síndrome do túnel do carpo é uma doença do nervo da mão que causa dor, dormência e formigamento. Então a gente viu, ó, que o núcleo síndrome, na hora de traduzir, ó, ele vem primeiro. Aqui em inglês ele aparece por último. Nós temos aqui, ó, túnel se transformou em do túnel, tá? Ele continua em segundo. E do carpo, que era a primeira, vai para o fim da lista quando a gente... A lista não, vai para o fim da estrutura quando a gente vai fazer a tradução, certo? E no segundo a gente tem da mesma forma, ó. No segundo grupo nominal nós temos nerve disorder, se torna o quê? Doença do nervo. Houve uma inversão na estrutura na hora de traduzir, tá certo? Em seguida a gente tem um outro grupo nominal que agora nesse momento vai haver uma mudança. Vamos ver aqui, ó. Nós temos, ó, seemingly innocuous programming errors can be exploited to force entry into a computer. Então nós temos, ó, esse grupo nominal aqui,
tá certo? Ó, ele foi numerado dessa forma aí, como a gente está vendo, ó. Esse aqui, ó, errors, é o núcleo dele, ó, como a gente pode ver, é um substantivo, erros. E ele é, ó, quem faz parte dele, nós temos um advérbio, que é o caso que a gente está colocando, ó. Innocuous, um adjetivo. E programming, um substantivo, ó. Na hora de traduzir, como é que fica? Erros de programação aparentemente inócuos podem ser explorados para forçar a entrada de um computador. Então, ó, aqui a gente vê que houve a inversão de inócuo com aparentemente, tá certo? Como a gente falou, ó, inócuo é um adjetivo que expressa o que? Uma opinião, tá? Então ele tem que aparecer por último no momento da tradução. Gente, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Nós vamos ficar por aqui e nós vamos ficar por aqui no assunto grupos nominais. Na próxima videoaula nós vamos tratar de afixos. Até!